noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública, mais uma noite de reunião, reflexão, em que hoje contamos com a presença da nossa querida irmã Kátia Gomes, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nós o tema "Eu não vim destruir a lei". Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos acalmar os nossos corações, mudar a chave e nos concentrarmos com o que aqui será ministrado. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos, e aqui mais uma vez estamos na intenção, no intuito de receber as bênçãos do Mestre Jesus através do conhecimento da palavra. Que possamos, através do que aqui será ministrado essa noite, entender um pouco mais sobre essa nossa jornada, que os ensinamentos do Mestre permeiem os nossos corações e as nossas mentes e nos transforme de dentro para fora. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que os nossos irmãos espirituais e mentores orientem a nossa irmã que fará uso da palavra. Que o nosso bom Pai abençoe essa nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos guarde, hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, por iniciada mais uma atividade da noite. Passo a palavra à nossa querida irmã Kátia. Pode ficar à vontade, querida. Que a paz do Divino Amigo Jesus nos envolva hoje, agora e todo sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, estamos aqui hoje, numa sexta-feira, não é? Antecedendo o Natal. E é muito interessante, antecedendo o que eu digo, que ainda tem mais outra sexta-feira, mas no mês de dezembro. Geralmente eu sou convidada a vir no mês de dezembro e no carnaval, que é o mês de fevereiro. Aí eu disse, oh, gente, que interessante. E aí eu estava relembrando isso. E é muito bom, não é? E falar de uma temática que, assim, é bem complexa. Não é? Eu não vim destruir a lei. Oh, e quem sou eu para não vir destruir a lei? Não sou eu, né? E eu quero dar boa noite a todos vocês, aos nossos internautas, né? Aos que estão aqui ao vivo, fazer o convite a vocês que estão em casa, a vir à casa de Moacir, porque a casa de Moacir sente falta dos seus trabalhadores, sente falta dos seus frequentadores. É uma casa de oração e trabalho, não é? É uma casa que ampara, que acolhe algumas idosas. Então também tem o lar de idosas, e que é muito lindo isso. Mas vamos falar um pouco, né, sobre essa lei. E eu estava pensando, não é? Que lei é essa? É uma lei que Moisés ele trouxe, mas Moisés trouxe por que razão? Quando Moisés trouxe essa lei, e que não foi uma lei só, não é? Ele trouxe no livro A Torá, que é o livro a qual ele traz como o livro dizendo que existe um único Deus,
Só que à época existia muitos que cultuavam vários deuses. E os deuses que eles cultuavam eram o deus Zeus, o deus Eros, o deus... Então eles cultuavam vários deuses. Quem fazia isso, não é? Os gregos. Então era uma cultura bem grega, que tinha o deus Sol, o deus Lua, que continua tendo, mas os outros deuses, né? Que eram os deuses Nefertiti, a deusa, né? da fertilidade. Então, quando Moisés veio, que Jesus, eu gosto de brincar dizendo assim, que Jesus disse, só desce agora tu, é tua vez. Tu desce, vai lá, dizer não, porque tudo que eles estão fazendo está errado. Então, por exemplo, tudo que eles queriam, eles iam às médios da época, chamadas pitonisas. E essas pitonisas, os gregos, era que dizia a eles se eles iriam ganhar ou não as guerras. Veja que confusão. Porém, tudo que eles queriam, eles iam a elas. A gente hoje pode fazer isso. Tudo que eu quiser, eu quero ganhar na Mega Sena, aí eu venho aqui na casa de Moacir, me sento na reunião mediúnica e peço para o Espírito dizer se eu vou ganhar a Mega Sena. Pois era mais ou menos assim, era bem bagunçado. Mas era a época, né? Aquela época que era necessário trazer para que os homens entendessem que a vida continuava. Porém, eles abusaram disso. E nesse abuso, né, Moisés, quando chega, ele precisa trazer um livrinho chamado Torá. Esse livrinho chamado Torá, ele tem de cabeça para baixo e ele tem normal. Como é de cabeça para baixo? Então, ele tem 2 livros em um, sendo o mesmo livro. E o que acontece? Quando ele trouxe Êxodo. Alguém já deve ter ouvido falar, não é? No Antigo Testamento, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, eu esqueci o outro. Enfim, são 5. E aí, quando ele trouxe esses livros que era necessário para a negação. Então, tinha 650 e poucos leis. E dessas 600 e poucas leis, 300 e muitas leis, eram as leis de negação. Então, era as leis que dizia, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás. Não. Então, era muito não. Por quê? Era necessário à época. E nisso, Moisés nos traz no nosso querido livro, não é? Que aí não é nem Moisés, é um espírito israelita que traz para a gente o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no primeiro capítulo, ele já vem dizendo assim, eu não vim destruir a lei. Nesse primeiro capítulo, tem assim, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Então, esse J e Iota depende muito de quem faz as traduções, não é? Um só ponto, um tio. Então, são várias traduções que são trabalhadas. Essa tradução foi de
Saci ou Seice, como vocês queiram pronunciar. Mas não é o Pererê não, viu? É outro Saci. Então, o que acontece? No livro, o primeiro que vem é o de Moisés. Até porque o senhor Allan Kardec não poderia nunca derrogar a lei. Ele precisava seguir, não é? E veja como ele era um homem, ou é um homem inteligente. Que ele continua. Tudo que se foi não morreu, continuou vivo e está permeando por nós. Então o senhor Allan Kardec, muito inteligente, ele foi pesquisar, intuído pela pleiade de espíritos. E esse espírito que o auxiliava era um israelita. Então ele começa da seguinte forma: há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Olha só, existem duas leis. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, quer dizer, promulgada, promovida, clareada. Foi quando veio a mensagem, foi quando Moisés começou a escrever, não é? Então ele recebeu no Monte Sinai. Então é uma lei além dos homens, é uma lei divina. E aí a outra lei é uma lei disciplinar, que é uma lei civil, que é necessária ser colocada como as leis à época. E aí ele continua: uma é invariável, uma é imexível, uma é de fato de Deus, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. E aí? Há uma grande modificação nessa lei dos homens. E na lei de Deus, não. O homem pode fazer o que ele quiser, mas na lei dele, na lei de Deus, não. Porque se mexer em um único ponto e adulterar a lei, logo em seguida vem um divino enviado do Pai para mostrar que aquilo está adulterado, que aquilo é uma lei de verdade. A lei de Deus não se mexe, não é? Então a gente precisa ter isso bem amadurecido na nossa mente. Então o que acontece? Continuando, ele diz aqui: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então Moisés, que escreveu a Torá, os 5 livros, o que ele fez? Ele condensou ali em 10 mandamentos. Porém, todo judeu, inclusive Saulo de Tarso, sabia de cor e salteado toda a Torá. Por isso que ele defendia a lei mosaica, o judaísmo, até que ele foi convidado pelo Cristo, não é? Quando ele viu Jesus às portas de Damasco, depois de aprontar poucas e boas pela lei, só que ele fazia jus à lei dos homens. Ele não fazia jus à lei de Deus. Lembra que o senhor da vinha tem 100 ovelhas. Uma ovelha sai e se perde. 99 está ali. Essa uma que saiu, o senhor da vinha deixa as 99 guardadinhas e sai à procura. Foi o que aconteceu comigo quando eu entrei aqui. Um cachorrinho está por aí, perdido, um amarelinho. E por mim eu levaria ele para minha casa, mas ele não. Eu chamei, como eu já cheguei no horário,
E ele está meio desorientado. Então, vocês que estão aqui, quando vocês saírem, vocês vejam se consegue, quem mora por aqui, capturar, colocar no Instagram, divulgar, porque isso é uma lei dos homens hoje. Os nossos irmãozinhos menores precisam ser cuidados. Não a época de Moisés, que sacrificavam, não é? Então, voltando, então o que acontece? Quando Moisés precisou trazer os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos ele condensou, porque também seria meio cansativo ter que ler tudo. Bem, todos os judeus não já decoraram a Torá? Se eu disser a vocês que eu não consigo decorar em 24 anos nenhum livro, nenhum capítulo, nenhum versículo, nenhuma coisa nenhuma, vocês vão dizer, então ela não é boa do juízo. Realmente não sou. Porque eu não tenho uma memória de guardar, de gravar. E olhe que minha memória era maravilhosa. Mas não sei por que eles não permitem que eu grave nada. Porque se eu gravasse, eu não ia ler, eu não ia estudar. Como eles me conhecem, então eles dizem, peraí, vou deixar ela esquecer. Então, a lei era necessário, mas não para a gente colocar ela embaixo do braço e andar com ela à época, mas sim para a gente fazer da lei de Deus uma lei de uso. E aí Moisés, continuando o senhor Allan Kardec, que transcreve para esse livro, ele diz assim, a primeira: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Alguém aqui já ouviu falar nisso? Todos nós praticamente já ouvimos falar. Se fomos evangélicos, como eu, se fomos católicos, como eu já ouvi falar um bocado. Então, diz assim, não é? Não tereis outros deuses, com D minúsculo, estrangeiros. Ele precisava dizer isso naquela época, diante de mim. Então, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo sobre a terra. Não é como ele tinha essa mentalidade, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. Eu vou ler essa lei e veio aqui na minha memória um fato que a maioria dos evangélicos, eles pegam essa lei ao pé da letra e eles fazem com que as pessoas que eram de outras religiões cheguem nas igrejas e quebrem as imagens. E toque fogo, isso é tão assim, né, grosseiro, não é necessário isso, porque não é a imagem. Aquela imagem está ali para que eu me lembre que existe algo superior. É só por isso, não vai atrapalhar em nada, vai ajudar talvez a que eu possa ter uma ideia. No Espiritismo não tem nada disso, porém, muitos vêm de outras religiões e vem cultuando os seus costumes. E o Espiritismo apenas agrega e mostra. Mas ele não veio derrogar a lei. Depois eu vou explicar lá na frente. Então, o que acontece? Eu não vou ler todas e eu quero que vocês, em casa, pesquisem o primeiro capítulo. E aí vem assim: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Não matareis. Não cometereis adultério, não furtareis, não trareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para que não invejemos. Ele está falando sobre a inveja. Que não invejemos aqueles que têm muito, porque muito se tem, amanhã também pode-se não ter.
Porque não é a quantidade de ter, mas a qualidade de ser. A qualidade do ser imortal. É quando vem aqui a continuação e diz: esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Porque essa lei, ela existe até hoje. As outras leis, ninguém nem ouve falar, só os judeus, está ali entre eles. Então, essas leis, elas vêm para todas as religiões. Todas falam a mesma lei. Não é? Então, é uma lei divina. E aí ele diz assim: todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Olha, até Moisés deu o jeitinho dele. Diga aí, né? Entende? Então imagina os homens lá, não sei aonde, né? Fazendo leis e leis e leis, que eu nunca vi tanta lei para nada. É a lei deles, não é a lei de Deus. Basta ter só 10 leis. Essas 10 leis fosse lá para Brasília, como isso funcionaria? Mas fosse para ser praticada, porque é a prática que diz quem somos, não o que temos. Entende? Então, continuando, ele diz assim: no qual tinha que combater os abusos daquela época, enraizados, e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Aqui, gente, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o senhor Allan Kardec não precisava botar nada disso. Mas era necessário, e é necessário para nós entendermos de onde viemos, para que possamos respeitar. E aí, continuando, é bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, aquele caráter era transitório, mas a lei divina existe até hoje. E logo em seguida, depois de 500 anos de Moisés, vem quem? Vocês lembram quem veio 500 anos depois de Moisés? Minha gente, vocês podem falar. Aí em casa vocês podem escrever no chat. 500 anos depois veio quem? Veio eu, Kátia? Misericórdia, então eu estava aqui novinha, viu? 500 anos depois veio quem? Meu Deus. Eu vou dar uma dica. Nós estamos no mês de dezembro. É o mês de quem? De Jesus, né? Pelo amor de Deus. Né? Ainda bem que não disseram que era Papai Noel. Então, o mês de dezembro é o mês do nascimento de Jesus, não é? Ai, coisa linda. Porém, aí eu não vou entrar no mérito da questão, dezembro mesmo não foi quando Jesus nasceu, não. Lá nas pesquisas, ele nasceu em meados de março, abril, tá? Porém, era necessário que no século 3, 300 anos depois de Cristo, um sacerdote de uma igreja católica precisou trazer, não é? Ali para acabar com uma festa que existia no mês de dezembro,
que era uma festa horrível, cheia de coisas terríveis, que era uma festa mundana. Então ele trouxe o nascimento de Jesus para dezembro. Mas será que ele trouxe porque ele quis? Ou ele foi intuído para que nós começássemos a limpar a atmosfera, os nossos pensamentos, a partir de novembro, porque dezembro é o mês mais fraterno, janeiro são férias, acalmam o coração, e fevereiro vem, carnaval, a carne de nada vale. Eu me lembrei da última palestra que eu fiz em fevereiro. Pois é, né? Então veja, é preciso que viesse antes, para poder amenizar. E depois ainda vem o quê? A Semana Santa, que é a crucificação de Jesus. E aí depois vem discorrendo aí, né, os 40 dias de Pentecostes, e aí vem, é muita coisa. Então a gente começa a entender um pouco, né, essa demanda que chega e que não é de hoje, e que tem anos a fios, né? Então Jesus, ele vem e ele diz, Jesus não veio destruir a lei. Quer dizer, a lei de Deus, lembra aquela primeira lei que está aqui, a lei de Deus que foi promulgada no Monte Sinai. Ele não poderia nunca derrogar essa lei, Jesus, até porque essa lei foi ele que disse, desce e leva a lei do meu Pai. Ele não poderia nunca desdizer o que ele disse, não é verdade? Então Jesus diz assim, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Então Jesus, ele jamais iria trazer uma lei que não fosse a lei que ele mesmo escreveu junto a Moisés, não é? E a tantos outros que trouxeram antes de Moisés. Mas ele sabia que era necessário aquela lei para que ela ficasse por todo o tempo e por toda a existência. E quem são os nossos irmãos? Quem é o próximo? É só os seres humanos? Não. Aquele que está andando por aí perdido, aquele animalzinho de 4 patas, é nosso irmão menor. Jesus fala sobre isso. Os gatinhos que fazem tanta atrocidade, né? Os cachorrinhos, os peixes. Nós temos irmãos aquáticos. Foi o primeiro a chegar no planeta. E o que foi que fizemos com eles? Estamos sufocando todo o oceano pela ganância, querendo cada vez mais colocar prédios. Não se preocupe não, porque daqui a pouco a natureza vai dizer assim, olha eu aqui, e leva de pronto, e todo mundo fica desesperado. Mas por que fica desesperado? Se nós estamos invadindo a lei de Deus, estamos invadindo o território que pertence aos nossos irmãos menores. Porque nós, como seres humanos, somos os maiores, porque já pensamos, sentimos, já temos emoções. Então devemos cuidar daqueles pequenininhos, não deixar trancado no quintal, amarrado numa corrente. Não deixar o gatinho o dia todo, né, ali no pé da mesa, com medo que ele fuja. Nossa, eu fico arrepiada só de pensar nisso. Então são coisas que não cabem mais nos dias atuais.
Não cabe mais, porque estamos cada vez mais presentes na lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de amor, justiça e caridade. Então a gente precisa ter essa compreensão, não é? Água mole e pedra dura, tanto bate que até fura. Tanto que a gente fala, um dia todos nós vamos empreendendo pelos ouvidos e vamos absolvendo a verdadeira lei de Deus, né? Então, continuando, ele diz aqui: quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente. Quem modificou? Jesus, as leis de Moisés, não a de Deus. E aí o que é que ele fez? Seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, não é? E as falsas interpretações, que era o que muitos judeus à época fazia e que ainda também hoje faz, com as guerras que estão acontecendo. São coisas externalizadas. Externaliza e não interioriza. Vivem de uma coisa que não é funcional, que não é real, né? Então, continuando, ele diz assim: e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras. Qual foi as palavras que Jesus reduziu? Ele condensou os 10 mandamentos em 2. Como foi? Não é? Porque o que ele poderia fazer se ele é uma única lei? Jesus é a única lei. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Ele disse: está aí todas as leis e os profetas, que ele havia convidado Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles desceram porque Jesus os convidou. Vai, desce, leva um pouquinho de cada coisa, vai pincelando, porque eu vou chegar por aí. E eu, quando chegar, eu vou deixar para todo sempre. Entende? Então os profetas não vieram ao acaso. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido até um único iota, ponto. Como eu já falei sobre a tradução. Então Jesus quis dizer o que com isso? Ele quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento. Quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra. Não era só ali naquele mundinho Israel, pelos judeus não. Eles não são os únicos. Entende? É toda a humanidade. Então, o que Jesus traz aqui? Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza. Não é o que eles faziam, todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Que adiantaria? E Jesus é tão maravilhoso que ele diz: espera aí que eu não vou nascer ali não, vou lá para Belém, fico logo na divisa, né? Nasço aqui nesse deserto, e acabou-se, e acabou a confusão, pronto, ninguém é meu dono mesmo, eu sou do universo. Eu sou do planeta Terra, é o governador, né? Não esses governadores que a gente tem, cruz credo. Então, sabe, um dia a gente chega lá. Enquanto isso, a gente tem que aprender. Aí ele diz: todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção,
o objeto da mesma solicitude. Todos os homens, sendo filhos de Deus, não tem distinção. Muçulmano, indiano, budista, asiático, brasileiro, americano, japonês, não importa. São todos filhos de Deus. De alguma forma vão chegar a Ele. Cada um pelo que acredita, pelo seu credo. E devemos respeitar, sim. E se ninguém respeita a nossa, é um problema dessas pessoas. O que importa sou eu respeitar deles. Entende? E aí, continuando, diz assim: mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, que é o que o povo achava, que ele veio para botar moral na bagunça, não é? Ou um político, coitado, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Ele deu cumprimento às profecias que foram anunciadas antes. Todos anunciaram. Elias, Moisés, né? Abraão, Isaac, Jacó. Olha quanta gente. Então, todos anunciaram. E aí ele continua dizendo: sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito com E maiúsculo. Ele é o único que tem o espírito com E maiúsculo, viu? É bom a gente entender isso, porque quando a gente lê e vê assim, espírito com E maiúsculo, é Jesus, tá? E de sua missão divina, veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Ele não disse tudo, não é? Porque daquela época, se ele dissesse tudo, ninguém ia entender nada. Ele falou pouco e o povo não entendeu nada, crucificaram ele, né? Então, o que acontece? Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Não poderia ser ainda compreendida, sabe? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, não poderia ser tão explícito. E o que acontece? Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem lhes dar a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. Aí do espírito humano com E maiúsculo, porque é o espírito universal. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, a ciência dar o tempo de progredir. Eu fiz questão, gente, de ler. E estou fazendo para vocês entenderem. O meu livro está todo riscado. Ó. E é assim, viu? E eu disse, eu vou fazer um resumo. E aí foi quando eu escutei. Na intuição não vai resumir, não. Vai ler o que é preciso ler. Eu disse, meu Deus, vou ficar lendo. Tá bom, eu vou reclamar, Então, é necessário. Então, depois, o que é que Jesus disse? Que enviaria um outro Consolador. Aquele que viria depois dele. Nos tempos preditos. Para que, quando chegasse, pudéssemos compreender um pouquinho, um cadinho. Aí eu falo feito Chico, que é mineiro, cadinho. Um cadinho, não é? Do que ele havia dito
do que ele, Moisés, né? Elias, já havia dito. E aí ele diz que quando envia esse outro Consolador, ele está falando de quê? Meu Deus, ninguém falou. Ele está falando de quê quando ele diz que envia um outro Consolador? Vocês em casa, botem aí no chat. De quem? De mim, Kátia? De Fábio? Meu Deus. De quem? Alguém falou bem baixinho. Do Espiritismo. Toda com vergonha, é verdade. Ele estava falando do Espiritismo. O capítulo 1 é maravilhoso, que ele vai trazendo isso. Então, o Espiritismo é a nova ciência. Lembra que ele falou da ciência? Que a ciência iria chegar, iria auxiliar, iria trazer uma nova ideia, mas sem derrogar a lei. O Espiritismo é a nova ciência, que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Olha, se dissesse naquela época, pobre coitado, foi crucificado por tão pouco, só porque trouxe o amor, mas ele dissesse que existia espírito. E aí quando ele aparece na ressurreição, para quem? Maria de Magdala, né? E ele está dizendo o quê? Que existe o quê? Reencarnação, né? Mas ninguém quer saber, porque não é fácil reencarnar. Ah, não quero não. Nossos irmãos de outras religiões não querem. Conversa é essa? Oxe, eu vou ficar indo e vindo, é muita dívida. Não, não quero isso não. Vocês espíritas adoram sofrer, vai e volta, vai e volta. Como se fosse nós que quiséssemos sofrer. Meu Deus, isso está aqui, escrito aqui, E ele nolo mostra, não mais como uma coisa sobrenatural. O Espiritismo matou a morte. Acabou. E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, porque ainda ontem eu fui convidada para fazer um culto ecumênico junto com um pastor. E aí o pastor, a moça disse, a senhora primeiro, eu disse, não, aqui eu prefiro que ele fale primeiro. E aí deixei que ele falasse, ele falou, né? Inclusive ele faz parte, ele já é 30 anos, né? Pastoreia 3 igrejas. E ele está cometido de uma enfermidade e está nesse hospital. Um hospital mais, como é que eu posso dizer, mais doce, mais suave, um hospital mais humanizado, que eu não vejo a hora daquilo realmente se proliferar. É uma colônia espiritual, sabe? Maravilhoso, um ambiente lindo. Eu não quero ir não, sabe? Mas é um ambiente maravilhoso. Enfim, e aí lá, ele falou, e aí ele trouxe o Antigo Testamento. Então, quando ele trouxe o Antigo Testamento, que ele arrematou, aí eu disse, Jesus, eu vou falar o quê? Em nome de Deus, não me deixe sozinha. Eu já tinha preparado a minha fala, e aí eu peguei tudo o que ele falou e condensei na minha fala. E falamos sobre o perdão. Então, veja, o que é o perdão? É o ato de amar. Jesus disse que por que era necessário que Jesus repetisse que perdoasse não 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes. Porque naquela época existia uma ideia que o perdão era para ser perdoado 7 vezes. Só isso. Quer dizer, eu errei, perdoo. Na 7ª eu sou exterminada. Era assim. Diga aí. Então Jesus disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. O perdão é infinito. E aí quando eu trouxe isso, falamos sobre o auto perdão. As doenças, elas se instalam em nós
por não nos auto-perdoar, por levarmos culpa, ressentimento, mágoa, tristeza, rancor. As doenças se proliferam dentro de nós por isso. Quando a gente tem uma leveza, o que acontece? A gente morre mesmo de velhice. Morreu, peibufo, dormiu, não acorda mais. Eu já disse aos meus amigos espirituais, é assim que eu quero morrer. Pelo amor de Deus, olha, me peçam tudo. Palestra no Centro Moacir, toda semana eu venho com o maior amor. Mas não me bote no negócio com doença. Aí, minha filha faz bainha e pode pedir. Eu disse, não, mulher, mas assim, de boa eu tenho que pedir, né? Porque se a gente não pede, nós não somos criaturas encarnadas. Porque temos que agradecer. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vê que o Espírito... Sim, aí quando eu trouxe, e aí quando eu falei na lei de reencarnação, que estavam os pacientes, os familiares, os cuidadores, os funcionários. E quando eu falei nessa lei de reencarnação, algumas pessoas engoliram seco. E aí eu disse, pois é a lei de ressurreição. Não é a ressurreição do corpo, não. Porque Jesus tinha um corpo completamente diferente do meu. Ele tinha materializado. Mas não é Kátia. Não é Kátia, né? Então, cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Então, eu trouxe isso, e aí o pastor ficou olhando para mim, e eu disse, agora eu quero convidar o pastor a fazer a nossa prece, a nossa oração. Aí finalizamos, ele fez a oração. Então, veja, o que eles estão dizendo aqui? Que todos, nós, todos, de todas as religiões, somos irmãos. Como é que eu vou matar meu irmão? Não é? Meu Deus, já está chegando a hora. Então, continuando, ele diz aqui, aí ele diz, não mais como uma coisa sobrenatural. Aí no final eu coloquei aquela música de Nando Cordel, Paz pela Paz. Todo mundo dançou, as senhorinhas, os senhorinhos que estavam ali na cadeira de roda, ficaram alegres. Eu disse, é isso, a paz está dentro. Né? Se a gente soubesse essa paz, como é boa, como é maravilhosa e como não traz doença, a gente estaria com ela o tempo todo dentro de nós. E aí foi quando eu levei essa fala da reencarnação, né? Não mais, para mim não é sobrenatural, mas para muitos ali eram. Entende? Então, continuando, ele diz, mas, ao contrário, como uma das forças vivas, incessantemente ativas da natureza, que não é mais um sobrenatural, a lei de reencarnação, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então e atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, é a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Entende? O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento está no Cristo, e o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensino dado, não por um homem, mas pelos espíritos, com E maiúsculo, os espíritos que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual,
vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para os fazer conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas lhe dar cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Ainda tem? Então ótimo. Peraí, que eu não vou deixar passar. Já estava pensando que eu estava passando, né? Então, vamos lá. E aí a gente tem aqui uma leitura que vem do livro. Deixa eu ver aqui o livro. O livro é Ceifa de Luz. O capítulo é o 25. E ele diz assim: lei e vida. Não matarás, diz a lei. Não é? O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não se refere unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros. Olha, já começou a puxar a nossa orelha, Emmanuel. Por exemplo, eu quero fazer tal coisa. Não vai não, isso não vai dar certo. Que eu não escuto, não vou mentir. Eu só escuto o que o meu coração manda. A voz da intuição. Se eu quebrar a cara, quebrei. Pronto. Mas eu escuto só a voz da intuição. Quando ela diz não faça, eu não faço. E se eu fizer, pode ter certeza que a confusão é grande. Mas muitas pessoas chegam: olha, se fosse você não fazia isso. Sabe? Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Então, se é uma tarefa que vai ser executada nobremente, lá a lei de Deus, está lembrando o que ele falou? Não dilapidarás a esperança de ninguém, porque a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Cada um vai experienciar a mesma coisa de diversas formas. Entendeu? Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, que andam contigo, que confabulam, que dizem: olha, eu estou fazendo isso, aquilo. Ele está dizendo para não exterminar a fé dessas criaturas, sabe? Então, reflitamos no bem do próximo. Lembra da lição? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, bem como ao teu próximo, como a si mesmo. Olha aqui, reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Ela preceitua simplesmente
não matarás. Ela não diz, não mata o homem, não mata a mulher, não mata o bichinho. Não matarás. A esperança, a fé, o amor que o outro tem. Não inveja, porque infelizmente a inveja mata. Olha aí, sabe? No outro livro, no Culto Espírita, ele diz assim, eu não vou ler todo. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Quando a gente reverencia a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade, a gente adquire forças e a gente fica com a substância da própria vida. Olha que coisa linda. Mãe, e aí é para nós mães, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Diga aí. Dirigente, Fábio, orarás os dirigidos. Emmanuel está nos dando recadinhos. E aí ele fala, médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. É assim que os médicos estão vivendo aí? Eles estão se formando, investindo 1 milhão, 1,5 milhão de reais, até o final da sua graduação, e querem tirar já de imediato, né? É com amor que devemos fazer as coisas. Orador, e aí eu tive que trazer para mim, né? Cultivarás a verdade. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu acho. Eu tenho que falar o que está escrito. Que os espíritos nos trazem muito mais do que a gente pensa. E Emmanuel é muito mais antigo do que eu, né? Então eu tenho que respeitá-lo. Então, comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto apetrecho de lucro. E aí tem um aqui que eu vou falar. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos do bem, no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, professores, educadores, ensinarás construindo, não é? E assim Emmanuel nos traz, finalizando, ele diz assim: médium, serás sincero e leal ao compromisso que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho. A cada um por suas obras. E é isso que a gente precisa entender, não é?
Entender que nós não estamos aqui de férias. Mesmo já chegando janeiro, não estamos de férias. Vamos ter que trabalhar até a gente fechar os olhos nessa existência. Mas trabalhar para se melhorar. Trabalhar cada vez mais. Vamos conhecendo a verdade que nos liberta. Porque é conhecendo a verdade que está dentro de nós que vamos nos libertando. Que o Mestre Jesus possa nos amparar em todos os momentos, mas em especial agora, nesse exato momento, que é agora que importa, porque o passado já passou. Devemos trazer as leis divinas e o futuro ainda nem chegou. Então vivemos agora, porque é o agora que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E que Ele seja o convidado, ou melhor, que Ele seja o aniversariante do mês. E que não precisemos convidá-lo, mas sim abrir as portas do nosso coração e dizer a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Gratidão e muita paz.